Olá, gente boa, gente querida, seja muito bem-vindo ao É Desse Jeito. Eu sou Tomás de Aquino e esta é a minha primeira live depois de muito tempo fora do ar. E nesse primeiro encontro eu quero me apresentar novamente, falar um pouco de mim e sobre a igreja aonde eu estou pastoreando hoje. Eu sou engenheiro civil de formação. Essa é a minha formação. Trabalhei como engenheiro civil durante 20 anos pelo menos. 20 anos pelo menos. E, porém, já sou pastor há 36 anos. Hoje sou pastor da Casa do Senhor há 20 anos, comunidade que eu criei, fundei junto com a minha esposa e alguns queridos amigos. Como tudo começou? Como tudo começou? É sobre isso que eu quero falar. Meus primeiros passos no Evangelho foram em uma igreja batista. Lá eu aprendi a ser um discípulo de Jesus. No ano de 86, através da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, eu, eu aprendi sobre as 4 leis espirituais. E aquilo foi importante para a minha evangelização. Juntávamos um grupo, íamos para a Praça Deodoro, aqui em São Luís, e aplicávamos a lei espiritual àquelas pessoas que nos permitiam. Tocavam um violãozinho, algumas pessoas se juntavam a nós, alguns irmãos se uniram a nós e outras pessoas converteram. E isso foi muito importante, foi uma experiência assim muito alegre de ver gente convertendo nos primeiros dias de ministério da nossa vida. Com este grupo é que nós fazíamos esse trabalho de evangelização nas praças. Então, esses novos irmãos que foram se agregando a nós formamos uma pequena comunidade sem forma, com encontros semanais e informais, em um templo antigo da Igreja Batista que já não era utilizado. O que nasceu através de nós não foi programado, não foi fruto de divisão, e sim de evangelização. Surgiu uma Igreja de Jesus sem nome, sem identificação denominacional. Nos reunimos todos os dias de casa em casa. Não era obrigação, não era uma cópia de Atos, nem era uma forma pré-estabelecida. Era apenas o prazer de estar juntos. Aprendíamos juntos a Bíblia, orávamos, pregávamos o Evangelho de Jesus a outras pessoas. O tempo foi passando e, como tudo que cresce, isso faz pena, surge a necessidade de uma certa organização. Estruturamos então grupos caseiros, que depois passou a ser grupos familiares, tentando buscar um modelo lá da Coreia do Sul, do Paul Yan Shou. E logo em seguida nós mudamos para as células, no modelo dos 12, aprendido lá com César Castelhano, na Colômbia. Infelizmente, me parece que o ser humano tem uma necessidade, eu diria mórbida, muito grande, de conter, de encaixar o que Deus está fazendo em uma estrutura pré-determinada. Como que se não houver uma estrutura ou uma organização e até um certo nível de institucionalização, a coisa não funciona bem. Infelizmente, infelizmente, foi o que fizemos. Iniciamos o que chamamos de Igreja de Cristo, não com uma identificação denominacional. Nunca estivemos ligados à Igreja de Cristo sem nenhuma crítica àqueles nossos irmãos, mas sim como pertencimento a Cristo. Foram tempos maravilhosos. Fomos nos formando mutuamente. Eu fui aprendendo a ser pastor ali no meio das pessoas. Eu não frequentei nenhum seminário acadêmico, não aprendi teologia sistemática no seminário. Tudo que eu aprendi eu fui lendo de uma forma autodidata. Deus me deu essa possibilidade. Nós éramos cobaias de nós mesmos. Só que eu ainda exercia a minha profissão de engenheiro. E cada dia mais ficava pesado, difícil ser engenheiro e, ao mesmo tempo, conduzir a comunidade. Este papel de condutor da comunidade, na verdade, um pastor, foi crescendo cada dia mais dentro de mim, enquanto que o ser engenheiro foi diminuindo. Talvez seja isso que as pessoas chamam
de chamado. Eu prefiro chamar de um dom dado por Deus. Eu estudei engenharia por opção. Eu quis ser engenheiro, eu amava ser engenheiro. Modesta à parte, eu fui um bom engenheiro, mas esse prazer me foi sendo tirado, a fim de que eu crescesse, a fim de que crescesse o prazer de ser pastor dentro de mim. Em 1989, a comunidade evangélica de São Luís se organizou. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, eu fui reconhecido pastor pelas mãos do saudoso pastor Teodoro, que era pastor de uma comunidade evangélica em Santa Bárbara do Oeste. E é importante dizer que eu já vinha me exercitando no ministério há 3 anos, não foi da noite para o dia. Essa caminhada foi longa, foi cheia de alegrias, dores, também sucessos e fracassos, como tudo na vida é. A vida nessa ordem não é retilínea, não tem uma ordem assim, uma equação de causa e efeito a ser cumprida. Essa caminhada foi longa realmente. As alianças que precisávamos fazer da caminhada nos trouxeram experiências boas, mas também alguns conteúdos teológicos com os quais não me identifiquei. Portanto, em 2005, eu e minha esposa decidimos sair para fazer um outro caminho. Decidimos fazer um caminho nosso, conforme nossa compreensão, conforme aquilo que nós recebemos de Deus. Como eu costumo dizer, como eu creio, um caminho de volta ao Evangelho. Creio que recebemos uma percepção que não tínhamos da Bíblia, da Igreja e principalmente do Evangelho de Jesus. Essa nova luz nos fez desejar trilhar esse caminho de volta. Deixamos irmãos com que acreditavam, com que andávamos antes e continuaram o seu caminho, conforme Deus tinha para eles. E nós iniciamos a casa do Senhor. Então, o que é a casa do Senhor? A base dela foi o Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Para ser um lugar, um corpo, uma família. Então nós decidimos chamar essa nova comunidade Casa do Senhor, que significava esse retorno ao Evangelho. O Evangelho das boas novas, do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que fique claro que salvação para nós não é um passaporte para o céu, mas é um jeito de viver na terra. O Evangelho da graça que, como entendo, nos dá liberdade. A graça que nos dá poder de viver liberdade. A graça que nos livra do rigor das regras da lei e nos põe a caminhar livres, ouvindo não muitas vozes, mas a voz de Jesus. É nessa caminhada que estamos de 2005 até hoje, 2025. Foram altos e baixos e algumas vezes muito baixos. Agora entendo que Deus está nos colocando no patamar um pouco mais de sossego. As ondas já estiveram bastante agitadas, movidas pelo vento das tempestades. Porém, nos encontramos nessa estrada o nosso caminho. De um engenheiro, Deus fez um pastor. Deus fez isso. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus insistia e ainda insiste, está conosco em todo o nosso caminho. Foi Ele quem nos conduziu, a mim, a minha esposa e os demais queridos pastores e irmãos que permaneceram conosco até aqui. Tudo que realizamos não foi pela inteligência humana, não foi por um discernimento próprio apenas, ou alguma estratégia, uma metodologia criada, nada disso. Foi Deus quem fez. Hoje, nós somos a casa do Senhor, que tem a missão simples, porém desafiadora, de amar e servir. Uma casa que acolhe todas as pessoas, em todas as cidades, todas as idades, desculpem, cores da pele, em todas as condições intelectuais, sociais, sexuais, emocionais e em qualquer outras condições humanas. Porque assim é o Jesus que cremos. Ele acolheu a todos e, como sinal disso, morreu de braços abertos. Nós não nos adjetivamos como igreja,
Queremos apenas ser uma igreja que não levanta nenhuma bandeira a não ser a bandeira do amor. Somos uma comunidade de portas abertas para todos, crendo que toda mudança é operada de dentro para fora e não de fora para dentro. E essa operação de dentro para fora é feita não pelas regras institucionais, não pelo credo institucional, mas pelo poder do Espírito Santo. Nos reunimos todas as quintas-feiras no que chamamos Quintal da Casa. Um encontro diferente a cada dia. Quintal da Casa é maravilhoso. Aos domingos nós temos duas reuniões. Umas 10 horas, que é o domingo da família, como se fosse um culto mais tradicional, né, ao modo de todas as igrejas, onde nós atendemos as crianças. Mas às 18 horas nós temos uma reunião inédita na cidade, que nós chamamos carinhosamente de Casa Aberta. Uma reunião interativa, onde cada pessoa que participa pode se expressar, perguntar, emitir sua opinião e ser muito respeitado. É assim que somos casa do Senhor. Nós existimos para amar e servir. Somos um lugar para acolher e abençoar pessoas. Acreditamos que a fé nos une e o amor nos move. Venha conhecer. Será uma alegria recebê-lo. Agora saiba que a casa do Senhor tem um lugar para você. Agora, querido, se isso tudo foi muito importante para você, toda essa apresentação, especialmente da casa do Senhor, olha, vai ser uma alegria poder contar com você e pedir que você possa compartilhar isso para que outras pessoas possam assinar o nosso canal e receber os nossos vídeos. Semana que vem, a gente volta. E eu já adianto, o tema pode cutucar você, porque é desse jeito que a gente caminha. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana e venha participar conosco do próximo. É desse jeito.